Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Os olhos do mundo estão voltados para Jerusalém, principalmente após a declaração do presidente norte-americano Donald Trump, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Isso tem gerado uma onda de protestos no Oriente Médio, pois os palestinos não aceitam de forma nenhuma esse reconhecimento. Porém, é Jerusalém a capital de Israel? A resposta está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Davi, o segundo rei de Israel, ele foi ungido na casa do seu pai, Jessé, o belemita. Após a morte de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Davi assume o reino em Hebrom, aonde ele reinou durante 7 anos. Quando ele adquire a unidade desse reino, ele transfere a capital para Jerusalém. Jerusalém foi reconhecida oficialmente a capital de Israel, pois Davi colocou ali o seu palácio e pegou a Arca da Aliança que estava em Siló e transportou-a para Jerusalém. E desejou em seu coração levantar um templo para adoração a Deus, também em Jerusalém. Só que Deus não permitiu que Davi fizesse tal obra, pois a sua mão estava manchada de sangue. E essa incumbência de levantar o templo foi passada para o novo rei de Israel, Salomão, ao qual construiu o templo em Jerusalém. E aí Jerusalém foi reconhecida oficialmente como a capital de Israel. Saul reinou 40 anos, foi rejeitado por Deus. Davi assume o reino, reinou 40 anos. Após a morte de Davi, Salomão reinou 40 anos. Esse período desses 3 reis é chamado Reino Unido. Israel era uma nação unificada. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assumiu o reino. Só que o reino foi dividido, pois havia um desafeto de Salomão, que quando soube que ele morreu, voltou para Jerusalém, Jeroboão. E aproveitando ali um ato impensado de Roboão, que anunciou que iria governar o povo com vara de ferro, onde ele disse que o dedo mindinho dele seria mais grosso que o lombo do pai, Jeroboão se aproveitou desse momento e dividiu o reino. Ele fica com 10 tribos, e aí é chamada Reino Norte. E Jeroboão colocou a capital do Reino Norte, Samaria, e era conhecida como Israel. E a casa de Davi, ao qual Roboão ficou reinando, foi chamado Reino Sul, Reino de Judá, a capital Jerusalém, ao qual ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. E isso causou realmente um impacto no reino. Tanto que Deus levantou profetas para profetizar a unificação desse reino no futuro. Um deles foi o profeta Elias, lá no Monte Carmelo. Antes dele orar a Deus para que o fogo do céu descesse, ele pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, porque na época de Elias o reino estava dividido. Até o rei do Reino Norte era Acabe, juntamente com Jezabel. Ele pega essas 12 pedras, monta o altar, e ali depois Deus manda fogo do céu para mostrar a unificação de Israel que seria feita e será feita no futuro. Quem vai unificar Israel é Jesus Cristo. Em breve virá o desejado das nações. Pois bem, observando esse contexto da história de Israel, quando Jesus nasceu, os anjos falaram para os pastores em Belém: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Messias, o Salvador. E a Bíblia sempre, quando se refere a Jerusalém, se refere como cidade santa. Claro que, observando a história entre Reino Norte e Reino Sul, que houve essa divisão, o Reino Norte foi levado cativo para a Síria, e o Reino Sul foi levado cativo para a Babilônia. O Reino Sul foi repatriado na época do rei Ciro, e aí Zorobabel reconstrói o templo. Passado alguns anos, Esdras restaura o culto de adoração a Deus e Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Mas, depois da época de Cristo, 70 anos após Cristo, Jerusalém foi invadida pelo general Tito, e o qual o imperador romano era Vespasiano. O templo foi destruído e houve a diáspora, os judeus foram expulsos da sua terra. Isso aconteceu no século I. No século VII depois de Cristo, um grupo, seguidores de Maomé, conhecidos como maometanos,
eles vão para Jerusalém e constroem uma mesquita muçulmana conhecida como Domo da Rocha. E essa mesquita está lá até hoje. E aí, olhando as histórias, o Papa levanta um grupo paramilitar chamado As Cruzadas para expulsar os maometanos de Jerusalém. E aí Israel, ele só voltou a ser reconhecido como pátria no dia 14 de maio de 1948. E ali hoje Israel ocupa um pedaço muito pequeno do território ali no Oriente Médio, menor do que o estado de Sergipe. Porém, a Bíblia diz, Jesus falou, quando a figueira começar a brotar, está próximo o verão. Agora, em 2018, estará completando 70 anos que Israel foi repatriado. E essa declaração de Donald Trump tem mexido com o mundo, pois ele está certo, Jerusalém é a capital de Israel. Só que quem vai unificar Israel será o desejado das nações. Cristo vai arrebatar um povo santo, lavado e remido pelo seu sangue. Após 7 anos da grande tribulação, ele vai descer com poder e grande glória. E Israel se tornará a maior potência mundial. Todo olho verá Cristo reinando em Jerusalém. Isso está próximo para acontecer. É no momento de estarmos atentos que nós devemos guardar a palavra e devemos orar pela paz em Jerusalém. E que Deus abençoe a todos e que possamos estar firmes, pois a Bíblia está se cumprindo. Tudo passa, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.